Olá pessoal, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Esse vídeo faz parte da série D30, onde a gente programa 30 minutos por dia, todos os dias ao vivo juntos, tanto aqui pelo YouTube quanto pela Twitch. Então se você quiser acompanhar ao vivo, você pode olhar o link aqui embaixo, tá? E seguir lá. Seguinte, nessa sequência de vídeos, nessa série aqui dentro do D30, a gente vai criar um SaaS, tá? Então eu vou explicar tudo direitinho, como que a gente tem uma ideia de SaaS, como que a gente pode criar esse SaaS a partir dessa aula. Então, fica ligado que tá bastante bacana. Você consegue acompanhar agora como que foi essa aula aqui, onde a gente discute sobre ideias e como que a gente extrai dados dessas ideias e como que a gente começa a pensar um pouquinho nas regras de negócio que a gente pode ter para esse projeto. Tá bastante bacana. É só continuar assistindo aqui que tá valendo bastante a pena. Esse é o primeiro ciclo aqui dentro do D30, tá? Então, 30 minutos por dia, a gente vai construir aqui um projeto juntos, tá? E hoje a gente vai falar sobre SaaS já. Então a gente comentou na primeira aula aí do D30, a gente comentou sobre multi-tenant, tá? Então hoje a gente vai começar a falar mais aqui sobre como criar realmente o seu SaaS multi-tenant. Então olha só, primeira coisa, quando a gente está pensando em um SaaS, a gente tem que pensar o seguinte, principalmente quando a gente é desenvolvedor, tá? Qual que é o objetivo que eu quero alcançar com esse SaaS? Eu sei que vocês querem vender o SaaS e tá tudo bem, tá? Então eu sei que você quer vender, que você quer ter uma renda extra ou transformar numa renda principal, mas o que é muito importante que a gente tem que responder sobre sobre o nosso SaaS é qual o objetivo dele quando a gente está olhando pela perspectiva de desenvolvedor, tá? Então se eu estou olhando como programador para um SaaS, qual que é o meu objetivo com ele ali? Por que isso é importante? Porque isso pode mostrar pra gente o quão tecnocrata a gente pode ser ou não. O que isso quer dizer? Se eu quero criar um SaaS para aprender alguma coisa nova, eu posso abusar um pouquinho mais de tecnologias novas, de coisas novas. Se eu estou fazendo um SaaS para vender, a nossa intenção ali vai ser restringir um pouquinho mais as funcionalidades. Então a gente não vai explorar muito funcionalidades muito complexas, porque o ideal é que a gente consiga adicionar valor para o cliente, tá? Então, essa é um ponto bastante importante. E aí você pode estar se perguntando, mas quem que faz SaaS para aprender? Eu faço bastante isso, tá? Então, uma das formas que a gente tem de aprender é realmente criar o nosso próprio SaaS, tá? Então, se você quer aprender a fazer, nada melhor do que você praticar em projetos seus, onde você não tem risco com o cliente, tá? Então, isso é bastante importante. Outro ponto, por onde que você começa, tá? Uma das coisas que a gente pode fazer, geralmente, é criar um SaaS baseado também em um espelho de alguma coisa que já existe no mercado. Então, simplesmente você olhar um projeto, alguma coisa que você acha interessante no mercado e extrair alguma ideia de lá. Porém, uma forma mais efetiva é quando você tem um problema e você tenta resolver esse problema com o seu SaaS. Por quê? Porque você já vai ser o primeiro cliente. Então isso acontece bastante com a gente aqui no DevPlano. A plataforma de alunos hoje ela é desenvolvida pela gente. Ela está sendo transformada em um SaaS. E isso sempre é muito legal. Então o sistema de entregas de camisetas, ele está virando um SaaS também. Então é legal a gente pegar essas dores que a gente sofre ou tem para transformar num SaaS. Tá? Então por quê? Porque se a gente já é a pessoa que está tendo aquela dor, se a gente conseguir resolver isso para a gente vai conseguir resolver para mais pessoas. Então, isso ajuda bastante a você ter essas ideias para SaaS, tá? Então, uma coisa que eu faço, tá? Eu aconselho todo mundo a fazer, eu nem estou compartilhando ainda a tela aqui do iPad, por causa do seguinte, eu tenho uma página no Notion, onde eu coloco todas as ideias, tá? Então, para quem reclama que sempre não tem ideia do que fazer e etc., eu tenho uma página no Notion com um monte de ideias. Ou inclusive de projetos que eu acredito que eu posso olhar e extrair uma ideia no futuro. Então eu estava inclusive olhando aqui, ela é muito grande, então inclusive eu preciso organizar ela um pouco melhor. Mas assim, e o que eu faço? Né? Então eu crio uma lista de itens e depois eu vou criando uma página dentro de cada uma dessas listas explicando qual era a minha ideia ali. O que é importante quando você estiver coletando essas ideias, tá? Então pensando nessas ideias ou anotando essas ideias, tenha um lugar central para você colocar as suas ideias de SaaS, tá? Então, eu tenho uma página no Notion que eu já sei, inclusive essa página no Notion não chama SaaS, ela chama uma outra coisa. Por quê?
simplesmente para não ficar com uma cara, tipo, alguém pegou o meu Notion sem querer, ou viu o meu Notion, ter um clickbait ali, né? Então, para a pessoa já ir direto naquela página. Então essa página ela é meio escondida dentro do meu Notion, só eu sei onde ela tá. Então assim, e tudo que eu faço no meu dia a dia, que eu falo, nossa, isso aqui poderia ser um pouquinho melhor, eu deixo anotado. Eu vou contar uma ideia para vocês que é bem legal, quer ver? Ó? Deixa eu procurar aqui. E aí, inclusive, eu coloco todas as características dela aqui, ó. Peraí, onde tá? Aqui, ó. Eu tenho uma das ideias que estão aqui, eu vou contar para vocês só para vocês verem que qualquer coisa vira uma ideia. Todo começo de mês, o que eu faço? Eu vou e mando uma invoice lá para a empresa que eu trabalho em Nova York. Então, todo começo de mês, eu vou e mando uma invoice para lá. E aí, o que acontece? Essa invoice, ela só muda a data, simplesmente isso, e ela vai por e-mail como PDF. Uma das coisas que já aconteceram comigo, de atrasar eu receber meu salário, é porque eu esqueci de mandar o invoice. Então, eles só pagam realmente com o invoice. Então, o que a gente poderia fazer? Um SaaS que simplesmente me ajudasse a saber se eu já enviei ou não, tá? A gente pode integrar no Gmail, a gente pode pensar em algumas coisas muito mais avançadas, mas o que é importante ali? A gente pensar em como que poderia me resolver. Então, será que eu quero que envie automaticamente? Ou será que é muita responsabilidade para o meu SaaS? Mas e se o meu SaaS me mandasse esse e-mail e eu mandasse esse e-mail lá para o setor de pagamentos onde eu trabalho? Então a gente pode pensar em algumas coisas nesse sentido, e eu não tenho uma resposta para isso ainda, né? Então eu tenho ele aqui como um Invoice Generator, mas a ideia é que ele resolva esse problema de mandar essa invoice para mim automaticamente, já dentro de um template, mudando algumas coisinhas, que eu não tenha que pensar sobre isso, tá? Então que eu consiga simplesmente, ou ele me avise sobre isso, ou ele já mande para mim automaticamente. Então olha só, por que eu tô falando isso para vocês? Porque às vezes um probleminha que você tem todo dia, todo mês, pode virar um SaaS. Tá? Porque um probleminha, você está dando uma solução, mais pessoas têm aquele problema, você consegue achar ou resolver isso. E aí o seguinte, eu tenho uma outra ideia, que é o que a gente vai fazer aqui, que é uma coisa que acontece muito com a gente aqui no DevPlano. Então, por exemplo, se a gente está atendendo alguém no Instagram ou no WhatsApp, é bem comum que a gente tenha que manipular vários links. Então, qual que é o link da página do D30? Qual que é o link da página para você entrar na formação Full Stack Master? Qual que é o link para você ir para o blog? Qual que é o link? Enfim, a gente tem vários links aqui dentro que a gente precisa controlar. E uma das coisas que são cruciais, que a gente, além dos links, né, existe uma outra coisa que é bastante importante, que é a gente saber da onde a gente trouxe essa pessoa. Então, por exemplo, se eu mandei um link para alguém no Instagram, a gente consegue mapear isso de volta no Analytics, né? Então, na onde a gente olha as estatísticas do site, né? Então, geralmente é o Google Analytics, a gente consegue saber da onde está vindo aquela pessoa. E como que a gente faz isso, tá? Existe uma sequência de parâmetros que a gente passa na URL que fazem a gente fazer isso. Então, qual que é a ideia desse SaaS? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Até o momento, tá? O nome é bem ruim, mas o nome que eu coloquei para ele, deixa eu pegar de volta aqui, que às vezes... Social Media Belt. Tá, eu coloquei o nome de Social Media Belt aqui, que seria como se fosse um sítio de ferramentas de social media, né? Então, para a gente ter todos os links lá. E aí, o que acontece? Como que eu começo um SaaS? E, inclusive, esse é o objetivo aqui no D30, tá? A gente colocar o objetivo nosso inicial. Então, a gente tem que colocar quais os objetivos que a gente tem. Deixa eu aumentar um pouco a fonte. Por que disso? A gente vai definir aqui quais são as fronteiras do meu SaaS. Então, o que eu vou estar resolvendo aqui, o que eu não vou resolver. E aí uma coisa que é legal, a gente usa bastante duas expressões. O que a gente tem que ter de verdade, então, o que é um must-have,
para que esse meu SaaS ele consiga gerar valor para o meu cliente e o que é nice to have. Então, o que seria legal se tivesse, talvez, no futuro, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu estou resolvendo o problema aqui de gestão de vários links no DevPleno. Então, o que eu posso fazer? No Must Have, eu preciso gerenciar os links. Tá? Isso é importante, já que eu estou querendo gerenciar meus links, eu preciso conseguir gerenciá-los aqui pelo app. Outra coisa, eu preciso agrupá-los. Que é importante também, porque o que acontece? No caso do DevPleno, a gente tem muitos links com destinos diferentes. Então a gente tem link para vídeo no YouTube, a gente tem link para N destinos, digamos assim. A gente tem link que a gente passa para o aluno conseguir se inscrever no curso e assim por diante. Então a gente tem que agrupar esses links de alguma forma. Outro ponto que é importante, a gente tem que conseguir gerenciar ou gerar as UTMs. UTM é o nome do parâmetro que eu comentei com vocês, que faz essa gestão para a gente saber de onde está vindo essa pessoa. Então, se a pessoa clicou no link nos stories do Instagram, a gente consegue saber por essa UTM. Tá? Depois a gente vai mostrar mais UTM para vocês. Uma outra coisa que é bem legal é a gente, inclusive, ter uma página pública com todos os links. E claro que eles são selecionados. Então, além da gente gerenciar esses links aqui, por que não já criar alguma coisa semelhante ao Linktree, né? Onde você tem uma página com todos os links que você quer ali dentro, tá? Então isso seria importante também. Uma coisa que é legal, tá? Essa página com os links dentro, a gente já tem, inclusive, um projeto dentro da formação Full Stack Master, dentro do Full Stack Master, que a gente fez isso, tá? Inclusive o projeto chama Social Links, tá? Então, é legal a gente ter isso, já que a gente já está aqui com todos os links criados, está tudo aqui, por que não já não ter uma página? E aí tem uma coisa que é muito legal. Essa página, a gente pode colocar no domínio próprio, tá? Então, isso seria uma coisa muito legal, a gente ter a possibilidade de colocar um domínio próprio para esse sistema. E repara no seguinte, ó, eu estou separando com must have e o nice to have. Então, o que é importante a gente ter? Esses itens aqui. O que é legal a gente ter? Esses itens aqui. Outro item que é bem legal, a gente já encurtar um link. Então, ao invés de eu passar o meu link ali com todos os parâmetros, por que não colocar um link mais curto? Então, por exemplo, né, uma ideia de como que a gente poderia fazer esse funcionamento. Vamos supor que a gente coloque aqui um domínio vai.devpleno.co/FSM Instagram. Ou Insta, né? O que acontece? A gente vai apontar esse cara para go.devpleno.com/formação FSM. Quando o TM igual a Insta. O TM tem mais coisas, tá? Aqui eu estou só simplificando. Mas só para a gente entender um pouquinho, ó, qual que vai ser o processo aqui? A gente tem um domínio e um link, aliás. Esse link vai apontar para um link maior. Outra coisa que seria muito legal, que seria um nice to have, seria a gente ter Analytics. Então, quantos cliques, de onde vieram, e assim por diante. Tá? Então seria muito legal, toda vez que alguém clicar nesse link, eu saber, né, quantas pessoas clicaram, para onde elas estão indo. Então, assim, é muito legal. O que mais que a gente pode fazer? Além do link, aliás, além do Analytics, a gente tem uma outra coisa que seria bacana. Existe uma
uma forma de você abrir links que é bastante legal, que ela é um link nativo, tá? O que isso quer dizer? Se eu passar um link do YouTube, ao invés de abrir uma página com o YouTube, ele já abrir o app direto. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso, tá? Inclusive existem aí sistemas que são vendidos só para fazer isso, tá? Se eu não me engano, acho que tem um que chama OneLink alguma coisa. Depois a gente pode pesquisar, tá? Só para a gente chegar a entender um pouquinho mais esse problema. Mas olha só que interessante. A gente já tem aqui uma sequência de itens que a gente pode atacar, entre aspas. Então a gente tem que gerenciar os links, a gente tem como agrupar esses links, que é muito legal, gerenciar ou gerar as UTMs, a gente tem uma página pública com todos os links que a gente selecionou para que ela ficasse lá, um encurtador de link, que é muito legal também, e a gente tem os nice to have, então domínio próprio, analytics para a gente saber quantas pessoas clicaram e da onde elas vieram, por exemplo, e a questão do link nativo. À medida que a gente for desenvolvendo, é bem óbvio aqui que a gente vai adicionando mais coisas nessa lista, e essa lista, o legal é ela nunca morrer, né? Então ela deixar como um norte aqui para você saber o que você vai desenvolver a partir dali. Bom, outra coisa que é importante, tá? Aqui, a partir dessa ideia, a gente pode começar a derivar algumas coisas. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente pode derivar é a gente pensar um pouquinho aqui na hierarquia de informação que a gente vai ter. E aqui é um pouquinho diferente do que a gente fez no Social Links, porque quando a gente fez um projeto parecido com esse dentro do Full Stack Master, a gente só fez isso aqui, ó. A gente só pensou nos links e um grupinho de links. Agora, a gente tem que pensar um pouquinho mais, né? Então a gente tem mais dados aqui para manipular. Então eu tenho que investigar um pouco mais como que eu vou armazenar. Então, olha só, o que eu posso fazer aqui? A gente vai usar, inclusive, de novo, o Notion, o Figma para fazer isso. Então, eu vou vir aqui um pouquinho para o lado na tela. E olha só, uma coisa que é bem importante, tá? Geralmente o pessoal fica, você usa que tipo de diagrama para manipular ou para saber o que você vai armazenar? Na verdade, o que é importante aqui é você entender o formato dos dados e entender se você está resolvendo ou não, tá? O problema aqui. Então é o seguinte, vamos colocar aqui link. Deixa eu só fazer uma coisa antes. Acabei de ler aqui no iPad o seguinte, tem mais uma coisa que é nice to have. Existe um outro detalhe que é bastante comum, tá? Quando a gente está criando postagens no Instagram e etc., pode acontecer o seguinte, pode acontecer que eu tenha que enviar uma imagem do meu computador para o celular e postar a partir do celular. Então acontece muito comigo quando eu estou criando um story, por exemplo, eu quero uma foto, algo nesse sentido. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é fazer um P2P ou banco de imagens para poder enviar do PC para o celular. Tá? Então, olha só, por que isso aqui é interessante? Porque se eu estiver criando uma postagem no celular, que acontece muito quando a gente está fazendo no Stories ou respondendo perguntas, a caixinha de perguntas no Instagram, é muito legal a gente poder ter uma forma que a gente copie essa imagem sem bagunçar com as fotos que você já tem no seu celular. Porque fica muito mais fácil do que você ficar caçando foto ali. Então, mais um nice to have aqui. Beleza. Então, olha só, vamos pensar aqui nos dados que a gente tem. Então, é o seguinte, a gente tem um link que é o principal nosso aqui, né? O que mais que a gente tem? A gente tem accounts. O que é o accounts? Tá? O account nosso aqui é o nosso tenant. Tá? Então, quem é o nosso cliente? Tá? Quem é o cliente nosso que vai agrupar essas informações todas? Como que eu vou segmentar essas informações todas? Pelo account ou pelo tenant? O tenant, o que é bacana a gente ter? A gente pode ter um ID para ele, óbvio, um slug. Tá? O que é um slug? Então, no caso do DevPleno, se a gente for usar
diretamente o domínio do sistema, a gente pode usar um /devpleno, por exemplo. Se a gente quiser, a gente pode dizer nessa conta qual que é o plano dessa conta. O que mais aqui? Um name para essa conta. E por enquanto tá bom. Outro ponto que é importante, a gente já tem o link ali, já que a gente vai chegar nele. Quando a gente está falando de multitenant, a gente tem que planejar mais uma coisa. Qual é a relação entre as contas e os usuários do sistema? Então, por que disso? Nesse sistema aqui, tá? Então, se a gente for pensar nesse social media belt aqui que a gente está começando a rascunhar, existe um detalhe que é importante. Eu tenho a conta do DevPleno e eu preciso definir como que os usuários vão ter acesso a essa conta. Então, os users aqui, a gente vai ter algumas coisas padrão, ID, e-mail, nome, algo nesse sentido. E aí, a gente vai ter um N para N aqui, né? Então eu vou vincular esse user para account. E aí tem uma coisa que é importante. A gente tem que definir o seguinte: será possível aqui para os usuários compartilharem ou terem acesso a mais de uma conta por meio do usuário dele? Essa é uma coisa importante porque se você definir isso, o user não vai ter o ID de conta. Então, se eu quero que um user acesse a conta que ele tiver permissão para acessar, esse user não vai ter o ID da conta. Porque caso contrário, ele vai poder acessar só uma conta. Então, essa regra é importante. Dentro aqui desse contexto, tá? Então, dentro do contexto que a gente está resolvendo, o que seria muito legal seria um usuário poder acessar mais de uma conta. Então, para isso, a gente vai ter que ter uma entidade relacional aqui, né? Então, eu preciso ter um account user, que vai vincular as duas. E o que é bastante importante aqui, a gente vai ter o account ID, o user ID, e também a gente precisa saber qual o papel desse usuário nessa relação. Então, por exemplo, o Túlio, na conta DevPleno, ele é o quê? O Carlos, por exemplo, que trabalha com a gente, no DevPleno, ele é o quê? Então, a gente precisa definir um papel para esse usuário. Tá? Então, tem as contas, tem os usuários, e eu tenho um vínculo entre conta e usuário, definindo qual o papel que ele tem. Olha só como é que um problema pequeno, quando a gente vai transformar num SaaS, ele vai se desdobrando. Outra coisa, a gente tem o link. A partir de agora, o link ele já é realmente alguma coisa específica da conta. Então, a gente tem o ID, a gente tem um account ID, a gente pode ter um name, eu posso ter um internal name. Uma coisa que é muito comum, tá? Muitas vezes pode ser que você tenha um nome só para você utilizar dentro do sistema e depois você tem um nome que é mostrado externamente. Na verdade, aqui a gente pode fazer diferente. Ao invés de internal name, a gente pode colocar public name. Destination. E vamos deixar assim. Aliás, a gente pode pôr um slug também. Lembrando aqui. Outra coisa que a gente pode fazer. Eu vou colocar aqui como UTMs. Porque é importante. Toda vez que eu quiser criar um link e eu quiser adicionar essas UTMs, vai ser legal a gente configurar primeiro. Então, beleza, eu tenho a possibilidade de colocar um link sei lá, no Instagram. Então é legal a gente colocar já as UTMs que são específicas para aquele problema, e aí eu só vinculo, né? Então é legal a gente fazer esse tipo de situação aqui. Tá? Então, por exemplo, UTM source, UTM media, eu não lembro todos, tá? Então depois a gente vai pegar direitinho. Por quê? Quando a gente for criar um link compartilhável, a gente vai juntar as duas, tá? Então, shareable. O link compartilhado, ele vai ter o seguinte: um ID, um account ID,
um link ID, um UTM ID, e provavelmente esse cara vai ser o cara que a gente vai colocar Analytics. Então, o que acontece? Eu tenho o meu grupo de links, eu tenho meu grupo de UTMs, quando eu for compartilhar, eu junto os dois e mando para o usuário. Tá? Por enquanto, isso aqui é um rascunho só para a gente pensar aqui sobre os dados. Tá? Vamos olhar mais um pouquinho aqui. O que faltou? Faltou só para a gente organizar link group, que vai ter um ID, um account ID, um name. E aí o link a gente pode colocar ele no grupo aqui também, tá? Eu vou colocar um N para M com o link, só para a gente saber. Bom, então olha só. Se a gente fosse pensar em dados aqui, ó, até que a gente já tem bastante descrição, ó, tá? Então o que acontece? Por que a gente geralmente pode fazer esses dados agora ou pode fazer depois na tela? Porque já serve aqui para a gente como um brainstorm para a gente saber o que a gente vai armazenar, tá? Então, isso é bastante importante para a gente ter uma ideia, já quando a gente for construir a nossa interface ali, do que a gente precisa considerar, tá? Existe um formato certo ou não? Não tem um formato exatamente certo, porque depende muito da sua visão sobre o problema. Então, como eu já conheço muito o problema aqui, os dados estão bastante frescos na minha cabeça. Então, eu consigo chegar nessa listagem de entidades aqui mais fácil. Mas a gente vai desenhar as telas também para ficar ainda mais fácil, tá? Então, olha só, já está bastante completo aqui. Tem algumas outras coisas que a gente pode colocar que estão relacionadas mais à parte de account, que é em relação ao subscription. A gente vai colocar um TBD aqui, to be defined, tá? Então, a gente vai deixar para ser definido depois. Mas qual é o lance do subscription? É simplesmente a gente saber se essa conta ela tá no plano premium ou não e como que a gente gerencia isso, tá? Isso é bem legal da gente pensar agora também. Pessoal, uma coisa bastante importante, tá? Eu vi que o Vitor perguntou ali se vai ser necessário conhecer Next antes aqui de fazer o projeto junto comigo. Não precisa, tá? A gente vai falar sobre tudo que a gente vai utilizar, eu vou explicar para vocês aqui. Tá? Então a gente vai criar juntos, eu vou explicar para vocês tudo que a gente está fazendo, tá bom? Bom, então olha só, parece que a gente já tem aqui um formato, ó. Então eu tenho já os meus must-have, os meus nice-to-have, já tenho um link aqui funcionando, um link aqui, aliás, documentado. Acredito que a gente já consiga pensar um pouquinho mais nas telas, tá? Vamos só ver se a gente cobriu tudo. A gente já tem o slug. Outra coisa que a gente pode fazer, se a gente quiser pensar um pouquinho aqui, ó. A gente falou ali do nice to have domain, tá? Então eu posso colocar um custom domain ou ainda colocar um account domain. Por que separado, né? Porque provavelmente a gente vai ter que ter alguns status aqui para o domínio. Então, se o domínio foi confirmado, se o domínio já foi vinculado, se ele está ativo e assim por diante. Legal. Uma outra coisa só para a gente ficar pensando aqui sobre esse problema. Como a gente está querendo criar, o objetivo aqui, além da gente aprender, né, como criar um SaaS, a gente tentar também comercializar ele, uma coisa que é legal, e eu quero que vocês pensem sobre isso, tá? Como que a gente poderia cobrar esse SaaS, tá? Então, como que eu poderia cobrar do meu usuário aqui? Uma das coisas que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode começar a pensar como que a gente gera o máximo de valor para esse usuário e como que a gente pode evitar que esse usuário compartilhe a senha. Então, por exemplo, uma coisa que acontece, inclusive com vários softwares, você tem ali o teu usuário que criou aquele tenant
e ele compartilha a senha dentro da equipe dele. Então, o que a gente pode fazer aqui para evitar esse tipo de coisa? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos só pensar um pouquinho aqui na regra. Então, o que a gente pode pensar sobre regra? A gente pode tentar, e aqui não é certeza que a gente consiga, limitar o número de sign-ins. Por que disso? Se a gente está fazendo um software que a gente tem que ficar manipulando muito, a gente pode tentar limitar o número de sign-ins. Outra coisa que a gente pode tentar forçar aqui, limitar o número de domínios de destino. Olha só que interessante. Não necessariamente eu estou limitando o usuário, mas pode ser que eu limite o tenant, tá? Então, por exemplo, dentro da conta DevPleno, eu só posso redirecionar para o que tem devpleno.com. E, obviamente, para os links de outras plataformas, então YouTube e algo do gênero. Por que disso? Aqui a gente está tentando evitar o uso não tão legal do sistema. Então, por exemplo, uma agência compra esse software, ou paga a mensalidade por esse software, e ela começa a colocar todos os links de todos os clientes dela lá dentro. Tá? E começa a utilizar todo mundo ali dentro do mesmo account. Então, o que acontece? Isso para a plataforma é um mau uso, digamos assim, é um uso unfair, né? Então é um uso que não é tão legal, digamos assim. Então aqui a gente pode tentar limitar o número de domínios de destino, tá? E o que eu recomendo a gente fazer aqui, tá? Talvez a gente não bloqueie de começo, mas talvez a gente faça o seguinte, a gente só começa a analisar isso. Por quê? Você pode mudar os seus termos de serviço depois, tá? Não necessariamente você precisa manter os seus termos de serviço sempre iguais, tá? Você pode mudá-los de acordo com o que você for criando aí o teu SaaS, tá? Então, beleza, a gente descobriu agora que tem gente que está colocando material com restrição de direito autoral aqui e está falando que a culpa é nossa. Então você coloca nos seus termos de uso que a pessoa não pode colocar o material que ela não tem direito de utilizar lá dentro. Você pode fazer isso, tá? Isso é muito importante, inclusive. Depois a gente pode trazer um pouquinho mais de regras, mas a ideia da regra é a gente trazer um fair use. Então, que não exista um abuso aqui da plataforma. E também que você force um pouquinho, não force, né, mas que você favoreça a pessoa virar premium. Aqui pensando que a gente pode ter uma versão gratuita para a pessoa testar e etc. Certo? Então, outras regras que a gente pode fazer, inclusive, esse link aqui, ó, que a gente tinha falado, que é o link que vai para o app nativo, só permitir em contas premium. Tá? Então, é uma regra que você consegue colocar uma funcionalidade ou não para que a pessoa migre para o plano pago. Tá? Isso é super legal. Bom, pessoal, hoje a gente já conseguiu aqui definir a regra de negócio. Ó. Então, a gente já definiu bastante coisa. Ó. A gente já falou da onde vem a ideia, quais os objetivos que a gente tem. Então, eu trouxe para vocês uma das ideias, mostrei um outro exemplo também. A gente já começou a colocar um pouquinho aqui dos objetivos nossos. A gente já começou a pensar um pouquinho nos dados, tá? Então, quando a gente for começar a criar as telas, a gente já tem uma ideia de como que a gente pode atacar esse problema, tá? Então a gente já definiu aqui de início. A gente tem accounts, account domain, account user, subscription, users, links, UTMs, link group e shareable link. Só lembrando que o UTM, eu vou explicar depois direitinho para vocês, mas é só um parâmetro que a gente coloca na URL
para que a gente consiga fazer o tracking disso no Analytics que a gente usa no site, tá? E algumas regras que a gente colocou aqui para ter um fair use, né? Então um uso justo do sistema e também para que a gente favoreça a pessoa aí para Premium, tentar limitar o número de sign-ins, né? Então quantas pessoas logadas ao mesmo tempo que a gente tem. Outra coisa, limitar o número de domínios de destino, tá? Então a gente vai olhar aqui se a gente vai estar com links de destino só o devpleno.com ou mais algum outro link. E também somente permitir em contas premium. Essas regras, a gente vai melhorando elas à medida que a gente for implementando, tá? Por quê? Porque pode ter alguma coisa aqui que não seja tão fácil implementar, e aí é muito melhor você ter o software rodando e depois pensar sobre isso, tá? Pessoal, sobre esse documento aqui, depois eu vou colocar dentro do link específico do D30, tá? A gente está terminando a página específica do D30, eu vou colocar lá, vocês conseguem acessar, tá bom? Bom, pessoal, aliás, antes disso, não deixe de se inscrever no canal do D30, também seguir a gente no Instagram, em todos os lugares aí, para que você fique por dentro sempre quando a gente estiver fazendo aqui mais uma sessão do D30. Mas só um lembrete aqui bem rápido, todos os dias de semana, das 6h30 às 7 da manhã, a gente vai fazer 30 minutos de código, criando alguma coisa, e nessa série a gente está criando um SaaS, tá? Então, a gente vai criar aqui o Social Media Belt, que inclusive pode ser um nome horrível, tá? Então pode ser que a gente troque esse nome no meio do caminho, já que eu pensei aqui do nada, né? Então, na verdade, esse nome aqui, só uma curiosidade, esse nome foi o nome que eu criei quando eu anotei essa ideia. Então não quer dizer que é um nome bom, não quer dizer que esse nome não seja alguma coisa que já exista por aí, tá? Então foi só o que saiu da minha cabeça aqui. Bom, pessoal, é isso. Amanhã a gente continua criando as telas aqui, já começando também a desenhar um pouquinho essas telas para a gente entender o problema. E à medida que a gente vai entendendo um pouquinho mais o problema, a gente já vai dimensionando ele ou implementando ele com o Next. Então, provavelmente aqui a gente vai utilizar Next, Tailwind e mais algumas outras tecnologias que eu quero trazer para vocês, porque a gente tem que pensar num banco serverless aqui, porque uma das ideias que a gente tem para esse projeto é que a gente não precisa gastar com um banco de dados de começo, então eu consigo colocar ele online e inclusive começar a lucrar com ele, tá? Bom, essa foi a primeira aula aqui, onde a gente está começando a ter ideia do SaaS, né? Como a gente está extraindo a ideia do SaaS. Se você quiser continuar acompanhando essa série, não deixa de seguir aqui embaixo o D30 e também ficar de olho aqui no canal principal do DevPleno para mais novidades, tá bom? Eu te vejo no próximo. E aliás, se você gostou, deixa de curtir aqui e mandar para um amigo, tá bom? Eu te vejo no próximo. Valeu!